Voltamos. Voltamos. Eu já imaginava, já. Pensei uma live com a Camila, ela gosta de falar, eu gosto de falar, não vai ser de uma hora só. Tá, Vai ficar em duas partes. vou tentar responder, que eu acho que foi bacana essa sua colocação. Então, assim, o que que acontece? Esses estudos, e a gente tem muitos estudos voltados aí para a arqueologia, mais arqueologia de gênero, que se pautam na questão das análises, né, desses esqueletos humanos, né, e da classificação do que seriam esqueletos que são femininos, masculinos, né, homens e mulheres. Existem. E aí a gente tem um problema. E mais uma vez eu vou voltar para aquela coisa, daquela linha muito tênue entre visibilidade e normatização, tá? Uma coisa, sim, existe a visibilidade. É Lúcia e Luzia, né? É importante essa visibilidade. No caso de Luzia, acho que, assim, daria uma live só sobre isso, porque Sim. existe uma interpretação agora outra, que está em debate. Acho que seria bacana uma hora aprofundar. Eu tenho acompanhado isso. E no caso é uma mulher negra, quando a gente olha, né? Características Sim. austro-melanesas, né? Que o Walter Neves colocava, mas uma mulher negra. Então tem toda uma importância que eu acho fundamental da Luzia, dessa narrativa. Não como uma verdade, mas como uma possibilidade. E a visibilidade que essa narrativa ganhou e o potencial de identificação, né, das pessoas com essa mulher, né, negra, Luzia. Então, existe esse caminho, que é o caminho da visibilidade. Por outro lado, eu vou trazer uma. Quem já me conhece já viu falando disso, eu já contei essa história, mas é uma história muito boa. Agradeço a Beth Fernandes, que é uma colega de Goiânia, que é uma mulher trans, que esteve conosco certa vez no Museu Antropológico, fizemos uma atividade, lá temos um esqueleto exposto. Esse esqueleto é batizado de um homem do Rio das Almas, uma profundidade temporal de mais ou menos 7.000 anos. Então foi feita análise lá dos ossos, né, pelas medidas, nesse caso, que era o que se utilizava, o homem do Rio das Almas. E o que Beth me coloca? Qual foi a questão que ela trouxe para mim? Camila, vocês iam me classificar como homem? Nasci mulher. Sou mulher. Então, assim, que medidas são essas? É muito reducionista. É uma questão que a gente precisa pensar. Uma coisa é dizer, olha, é possível, mas dizer que é um homem, a mesma coisa, porque assim, quando a gente estuda a questão, né, das mulheres, a gente precisa colocar em xeque a categoria mulher e também a categoria homem, né? As duas categorias. Então, assim, o homem do Rio das Almas, o que significa? O que era 7.000 anos? E, então, assim, são construções da modernidade ocidental. Então, assim, quando ela coloca essa questão, que eu não tenho resposta, talvez, assim, que eu já pensei que seria o caso, seria muito mais apresentar. E aí, isso tem uma outra questão. Devemos apresentar esse esqueleto? Penso que não. Mas se formos apresentar, seria mais com questões do que com respostas. Porque também, e aí vale também, eu acho que tem a questão da visibilidade da Luzia é importante, mas também é importante a gente deixar, a gente precisa aprender, conversar, criando, a arqueologia é um bom campo para criar questões, eu acho que para ensinar a crítica da ciência, crítica da, né, Quando assim você como a fala do antropologia, né, esqueleto no são, museu, desculpa te cortar, mas a Marília Cury também fala muito disso, porque ela tem toda uma experiência com sim, as sim. comunidades indígenas, mas uma em especial com a Dirce, que Sim, é indígena, que é uma xamã, e a Dirce explicou para ela por que vocês expõem os ossos das pessoas no museu. E se vamos ver, não é o osso da pessoa branca, não são esses ossos. É o não, considerado menor, é do indígena, é daquele que não é gente, que não é não, pessoa. Então é, pode ficar ali exposto, mas que é, respeito é esse pela pessoa que eu vi a exato, exposição de um museu, não vou dizer onde para não ser antiética, mas que tinham tantos ossos humanos que eu fiquei incomodada e pensei, aí eu já tinha tido essas sim, aulas com a Marília e tal na sim, USP, e falei, gente, tipo, pra quê? Um são, exagero, crânios e ossos de criança e uma série de coisas e uma exposição arqueológica praticamente toda
com ossos. Eu sim. falei, gente, Eu isso é acho que é. absurdo, mas é Por isso desumanizar. entender que mesmo essa, por exemplo, 7.000 anos, né? Não tem uma ligação direta com esses grupos, né, conhecidos etnograficamente, ou que está na documentação histórica e tal. Mas a gente precisa entender que tenho dialogado com um conceito que é a ideia de patrimônio cultural indígena. Ainda que eu não tenha, é um patrimônio cultural indígena. Por exemplo, eu estive certa vez no encontro de museus comunitários, com museus comunitários, eu tinha levado uma apresentação sobre um trabalho que tinha feito no interior de São Paulo, e a gente escavou um crânio humano e tal. Quando eu vi tantas pessoas indígenas lá, eu observei que eu não deveria ter colocado. Sorte que eu fiz isso antes. E aí até falei, olha, aqui ia ter uma imagem, mas eu contei a história, não mostrei a imagem, né? Tinha vários, tinha ido um ônibus, foi um evento em Minas Gerais, mas tinha havido muitas lideranças indígenas do Nordeste, de Pernambuco, sobretudo. Então, assim, eu acho que não. Agora, a história pode ser contada? Pode, mas como ela vai ser contada? Certamente não é um homem do Rio das Almas, né? Sim. Certamente é muito mais trazer questões sobre isso do que. Então, assim, essas coisas estão numa, digamos assim, num golpe só, aquela exposição, né? Aquilo que está colocado em vários museus, ao mesmo tempo racista, né? Ao mesmo tempo sexista, heteronormativo. Observem as representações de família que a arqueologia cria em seus filmes, em seus quadrinhos, em seus materiais de apoio da educação patrimonial. Que família é essa que é representada? E qual o dado que eu tenho sobre isso? Na realidade, é totalmente em tempos em que são questionadas, né? Algumas famílias merecem existir, outras não. Em tempos em que isso tem se dado, né? Sempre existiu, mas agora é assim, né? Não é mais velado, é escancarado. Então, assim, é muito perigoso. A gente precisa construir esse tipo de narrativa para falar de arqueologia com as pessoas. Eu penso que não, tem outras formas muito mais interessantes da gente falar da prática arqueológica, né? Eu acho que a arqueologia começa no corpo, então falar de materialidades e usar essa arqueologia como plataforma para desconstrução e não para reprodução. Acho que é um Camila, pouco vou por fazer aí. aqui um comentário de uma pessoa e depois uma pergunta. A Camila PJ falou que o que você está dizendo lá na live anterior é fundamental para refletirmos sobre a colonialidade na academia. Aí tem uma pergunta da Verioni. A Verioni ela é do Ceará, tem uma formação em antropologia, ela é especialista em arqueologia lá pela Fundação Casa Grande. E ela pergunta: do que adianta tanto ativismo se a maioria absoluta continua refletindo esse colonialismo? Acho que ela quis dizer assim, na academia, tanto se discute, mas ela sente que está no campo da discussão ainda, mas pouco no campo da ação. Ainda há uma repetição do colonialismo. Quer Sim, eu responder, acho que Verioni? eu acho que assim, ainda temos muito, é uma batalha assim. Mais uma vez, eu estou bem preocupada com os rumos que a gente tem, né, visto no Brasil para ficar no cenário brasileiro, porque justamente eu acho que o debate é importante, mas o que eu estava vendo de avanço, digamos assim, efetivo, tem a ver com as pessoas que são dessas comunidades, que pertencem, né? Então, ter mulher indígena arqueóloga, né? Ter mais mulheres negras, ter corpos, né? Pessoas LGBT. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, porque tem uma coisa interessante, muitas vezes essas pessoas, elas chegam na universidade e elas têm já uma atuação em movimento social, em suas comunidades. É muito diferente do contexto das pessoas que chegavam antes, né? Então, por exemplo, não é raro, eu tenho o prazer de orientar alguns trabalhos em que as pessoas pertencem às comunidades, né? Então tem um pertencimento e tem um compromisso daquele trabalho, daquela pesquisa com a comunidade. Não é uma pesquisa feita
né? Ah, para ter a minha monografia, dissertação ou tese, é um compromisso político. Então, acho que, mais uma social. vez, são essas pessoas chegando, elas têm esse compromisso, e aí a gente consegue construir um conhecimento que tem uma ressonância social, né? Porque realmente na academia, por vezes, a gente fica só, né, nesses debates e a gente acaba não conseguindo avançar efetivamente. Mas eu concordo, tem muita coisa a ser feita ainda. Obrigada. Eu quero que você fale um pouquinho sobre embasamento teórico. E por que que eu quero que você fale sobre isso? Porque as pessoas se acostumaram a me ligar à questão da arqueologia feminista. Tudo bem que eu acho ótimo porque me puxou mais ainda para o debate. Eu entendo por quê, porque eu fiz um vídeo sobre isso. Mas Eu me nesse lembro. vídeo eu não falo de textos meus, eu falo de textos de colegas que escrevem sobre arqueologia. Então eu digo, pessoal, eu posso falar sobre a mulher da arqueologia. Eu sou uma mulher na arqueologia, mas eu não estudo teoricamente a arqueologia feminista. Eu não tenho embasamento teórico para discutir a questão. Então, mas eu percebo, eu já li textos teus, já falei de textos teus também a respeito do assunto. O que você fala desses embasamentos? Ou se você quiser falar um pouco das autoras, em quem você se inspira, pode, sinta-se à vontade. Tá. Eu acho que, assim, uma das coisas que é importante é que esse debate, ele lança a gente num quadro muito, assim, também apaixonante, mas de muitas autoras. O que eu posso dizer é que eu tenho, por vezes, lido mais autoras de arqueologia, os quais eu transito, talvez um número, assim, de antropólogas, filósofas. Então, para essas leituras, essa semana mesmo, a gente fez um grupo de pessoas, algumas são orientandas, e a gente debateu um texto da Glória Anzaldúa no grupo. A gente também tem, né, no Brasil, eu acho assim, a Loredana tem trabalhos muito legais e tem orientado, então olhar também as pessoas que ela tem orientado, por exemplo, a Lara Passos, né, que eu acho que foi um trabalho muito bacana, o mestrado da Lara. E tem outros tantos mais, sabe? Mas eu tenho visto que essas autoras, né, uma Grada Quilomba, eu acabei recentemente de ler o livro dela, ela trouxe muitos elementos para eu pensar arqueologia. Ela fala de uma outra, né, mas quando você pensa assim, a gente acaba expandindo para ciências humanas e sociais de forma ampla para pensar, né? Uma Lélia Gonzalez, que é uma mulher negra, né, brasileira fantástica. Então, assim, ela é fundamental, uma Conceição Evaristo, né? E também leio homens, né? Por exemplo, um dos livros que me marcaram muito recentes foi do Ailton Krenak, da Vico Penal. Então, assim, eu tenho buscado leituras que são construídas, o que eu gosto de falar, em primeira pessoa. Então, quando leio, pessoas que falam, né, que estão nesse lugar e que estão fazendo os seus estudos em diversos campos, né, daí falando das ciências humanas e sociais, trazendo. Para mim, isso tem sido muito rico, esse lugar, né? Na arqueologia também, mas eu acho que eu estou numa fase assim de me alimentar muito desses estudos, né? Da arqueologia, como eu já citei aqui, eu acho que um bom para quem quer se aprofundar, olha esses dossiês já publicados, são 3 dossiês, né? O da revista da SAB, de 2017, o da Hábitos, de 2018, e também o da Arqueologia Queer, que foi organizado pelos colegas, né, o Arclay Bandeira e o Maurício Silva. Eles organizaram, ficou fantástico, né, o número da revista de Arqueologia Pública sobre arqueologias queer. Então, assim, a Camila está falando Bell Hooks, Audre Lorde, então são pessoas que a gente, Angela Davis, então são... E aí, só para falar um pouco dessa questão teórica, também a gente vê muito essa questão, eu falei muito aqui de colonialidade, né? E aí, dentro disso, uma coisa que eu tenho chamado a atenção, assim, quando nos debates e até nessas relações que a gente tem, né, de aprendizado com as orientandas e tudo, é a gente pensar porque por vezes a gente fala de decolonialidade, né, de crítica à colonialidade, mas a gente
apaga as mulheres negras desse debate, que para mim são fundamentais. Né? Por exemplo, aqui para o Brasil, falei, né, da Lélia Gonzalez, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado nessa questão teórica de realmente não promover o apagamento, né? Porque são ideias que vêm e aí o que me parece é que por vezes são reproduzidas por pessoas, né, por homens, por exemplo, a questão da colonialidade. Tem muitos autores latino-americanos que inclusive são professores em universidades dos Estados Unidos. Então, estão num lugar de privilégio, né? Assim, então, assim, eles estão desse lugar e estão falando coisas interessantes, mas aí eu acho que muitas vezes aquele mesmo pensamento não tem o nome de colonialidade, mas já estavam em escritos que estão aí há 30, 40 anos. E aí eu acho que é importante, ao meu ver, olhando para a minha graduação, que foi em História, a gente, né, trazer a ideia, não deixar de enxergar isso como um epistemicídio. Como que eu fiz uma graduação em História sem ter acesso a tudo que eu estou tendo acesso hoje? Agora. Já como docente, né? Ou de 10 anos para cá, né? E antes disso não me foi apresentado, né? Eu fiz uma graduação em História pautada em autores, homens, brancos, né? Do que a gente chama lá da epistemologias do Sul, do Norte, né? Do Norte, né? Simplificando, né? Porque também tem um tanto de Sul dentro do Norte, enfim, mas são essas pessoas que eu li. Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente abrir, né? Quando eu vou pensar, vou fazer uma arqueologia, a crítica feminista, a gente abrir também para fora da arqueologia, porque eu acho que os debates, por vezes, até já avançaram. Pensar nessa questão da escrita em primeira pessoa, de pessoas que estão falando desse lugar, é o que eu posso deixar, porque a lista seria enorme de pessoas, mas acho que é importante procurar ler essas pessoas. Também na arqueologia, ficar atenta a isso, né? E por aí, sabe? Eu acho que esse que é o importante, porque já tem muita coisa que foi apagada e foi retirada de nós, né? Sim. Então agora a gente Você precisa comentou da trazer Lara isso para dentro. Passos. Eu fiquei muito feliz porque eu via o nome Lara Passos e quando eu adicionei ela no WhatsApp eu vi que ela era negra. Lara, que linda você é, uma arqueóloga mulher negra discutindo a questão do feminismo. Estou super feliz. E aí fiquei contente, trocamos algumas ideias e, enfim. E tem também a Patrícia, né, que discute algumas questões Sim, de gênero também. muito. Fundamental. Fundamental o trabalho. Fundamental. Eu acho que é isso, sabe? Tentar procurar, né? Eu acho que a gente não pode, se a gente tem esse compromisso e é uma desconstrução diária. Eu revejo muita coisa que eu escrevi, ou exposições que eu fiz, ou livros nos quais eu colaborei, né? Mas a gente tem que saber que a gente está em processo e também tentar não reproduzir esse epistemicídio, né? Fazer uma pesquisa em que a gente veja quem que eu estou citando, quem que eu estou valorizando, de onde essa ideia parte, né? Sim. E valorizando essas escritas, né? Que eu gosto da ideia das escritas em primeira pessoa, porque para mim eu uso esse termo muito para falar, não, eu estou nesse lugar, né? Nesse lugar e eu tenho uma experiência e que isso não é simplesmente vamos ser inclusivos. Não, não vamos cair na ideia que é para incluir. É para incluir, mas eu acredito firmemente que é fazer melhor. Que é fazer que o que a gente tem visto, por vezes, é um embuste. A narrativa arqueológica não é melhor. Não é. A gente não pode falar, não, as mulheres têm que. Ai, travou. Pronto, voltou. A Deu gente uma não pode travadinha, mas fazer voltou. isso só pensando, porque dá a impressão que essas pessoas não são. Dá a impressão assim que é tipo um favor, que elas não. Não, Que é mas deixa eu artificial. incluir. Não, elas precisam estar, porque elas precisam nos educar, elas precisam mostrar os nossos erros, elas precisam, né? E aí a gente consegue fazer melhor. É melhor. O que a gente vê muitas vezes é a narrativa colonial que se coloca como verdade, a gente reproduz acriticamente. Então, assim, porque eu também eu gosto muito de salientar isso. Para mim, um trabalho como o da Lara é simplesmente um trabalho é, fantástico, que contribui, que é melhor do que muitos outros trabalhos que eu vi, assim, na vida. Assim, eu fiquei muito contente, fui da banca dela, porque, assim, tem uma profundidade na discussão das coisas fantástica. Então, acho que
é isso, sabe? A profundidade aí tem a ver com crítica feminista à ciência. Fazer ciência não é uma pessoa sem... É falar de um lugar, é entender que tem subjetividade, que é esse corpo, que é um corpo político, que vai falar, entendeu? Não há essa separação, né? Uma também dessas ilusões é essa separação sujeito-objeto, né? Não, a gente tem que derrubar isso, né? Então, eu sugiro isso, que as pessoas possam se alimentar de diferentes referências, tentando, né, certamente, construir algo novo a partir dessas referências. Agora, a minha próxima pergunta para você, ela é espinhosa. Mas já que a discussão é uma provocação, é em Sim. relação a situações práticas de assédio, estupro, violência velada, porque a gente sabe que acontece muito. E quando eu fiz essa pergunta, eu me lembrei da situação que gerou também um vídeo meu falando sobre a força feminina, que foi toda aquela questão com o Pru, né? Que ele Sim. fez uns comentários machistas em relação a uma arqueóloga. Depois uma outra arqueóloga veio conversar comigo que ele tinha feito a mesma coisa com ela, mandou uns prints, ou seja, ele estava acostumado a fazer isso com várias mulheres, comentários Já me machistas. questionou também no Facebook, Né? abertamente. E aí já te questionou? E eu Já. fiquei pensando assim, foi muito chocante porque é uma pessoa de referência, enfim, mas eu pensei depois, não é a única situação, é porque essa situação foi pensada e ela foi para a internet e se criou um debate em cima dela. Mas nós mulheres passamos por situações assim ou piores do que essa todos os dias. Né? Quando as veladas, assim, por exemplo, numa escolha de escolher um cargo e coloca um colega teu que é homem na chefia e você não vai, ou então o homem vai para chefe de campo e você que é mulher vai ficar na educação patrimonial. E ninguém te perguntou se é isso que você quer, né? Não estou falando de mim numa situação, mas em outra empresa aconteceu isso comigo. Né, que eu fui colocada na educação patrimonial quando eu queria estar fazendo outra coisa ali. Mas não, como eu era mulher, eu ia ficar na educação patrimonial. E então, e várias outras situações de campo, enfim, vários. E a coisa vai para uma situação mais pesada, sim. Sabemos que existem casos de assédio mesmo, né? De casos de estupro. E aí, e a mulher dentro da arqueologia também é culpabilizada, assim, o que que você foi fazer sozinha nesse lugar com essa pessoa? Então, assim, você não tem o direito de ir e vir, ou porque você usa tal roupa, ou porque você é assim, daqui a pouco É, porque você existe, né? E porque você está aqui. sim, Porque sim. e é isso que vira no final, tudo a culpa é da mulher. A situação é muito recorrente em campo, na academia, enfim, em várias situações, mas isso não é falado, também é velado, isso também é tabu. E eu sei que Sim. você já fez várias reflexões Então, sobre isso. não, isso E aí eu queria, assim, isso acontece, eu acho assim, mais uma vez, as coisas andam juntas, né? Não vou falar assim dessa pessoa específica, né, que foi citada, que é o André Cruz, ele é um exemplo de tantos outros, né? Acho que foi isso que você falou, né? Foi pensado, ficou público, mas o Sim, que está operando ali? Que pessoa é essa? Né? É uma pessoa que está em uma situação extremamente privilegiada de poder, é uma pessoa que tem um olhar estrangeiro sobre as coisas, e aí várias coisas estão juntas ali, e não é só, e aí não é ele, entendeu? São várias, na realidade é uma reprodução que eu já vi tantos outros. E ele tem várias. É porque a gente usa marcadores como marcador é só para mulher, para LGBT, mas ele também tem marcadores. Né? Por isso que hoje em dia a gente fala de branquitude. Então, tem a branquitude, né? Tem a questão da masculinidade, tem a questão de ser estrangeiro, tem a questão de classe, tem várias coisas que colocam esse sujeito numa posição dele se achar, né, para fazer esse tipo de. Não só ele, mas muitos. Então, isso é a todo momento. E sim, daí eu queria aproveitar a sua pergunta para falar de uma questão que está interligada, tá?
porque assim, as mulheres arqueólogas sofrem isso, mas eu queria falar sobre qual a nossa postura de mulher arqueóloga com os nossos colegas que agem dessa forma com as mulheres das comunidades onde trabalhamos. Eu já tive muito problema com arqueólogos que são aí, não vou citar, que são super elogiados, estão em posições de poder e que eram meninas menores de idade e que usa desse poder de estar lá no interior, chegou de São Paulo, numa empresa, numa caminhonete, várias coisas, usa disso tudo. E aí, como nós mulheres, porque eu vi, infelizmente, com muita tristeza, muitas colegas se calarem. Eu já tive problemas imensos quando eu era coordenadora de equipe, porque não aturava esse tipo de atitude. Para mim, assim, não existe, porque é um uso de um privilégio e aí existe o assédio dos colegas para fora. A gente precisa falar disso. A gente precisa falar de nós, mas a gente não pode silenciar com as mulheres das comunidades que também acabam, e por vezes é a mesma coisa que eu já escutei para colegas arqueólogas, para as pessoas das comunidades. Estava querendo, bebeu, a roupa. Então, assim, só queria chamar a atenção para a gente não ser mais um elemento, né? Para a gente não silenciar em torno disso, né? Que não somos só nós, não podemos silenciar com relação a nós, arqueólogas, mas também não podemos silenciar com relação ao tipo de atitude que esses arqueólogos, né? Tá colocando assim, o que acontece, a Veriani, né? No campo fica no campo. Exato, a gente precisa acabar com isso, entendeu? Não fica no campo. Eu acho, assim, extremamente complicado e é com muita tristeza que eu falo, que eu já passei por muitas situações e às vezes outras mulheres da mesma equipe, mas deixa. E aí o feminismo é aquele, se fosse talvez comigo, que era amiga dela, que absurdo. Agora, como é com uma pessoa da comunidade, estão entendendo as hierarquias? É um silêncio. A gente precisa também não ficar em campo, nem com relação a nós, arqueólogas, nem com relação a essas mulheres, né, que também são assediadas, também são violentadas nesses trabalhos de campo, né? Acho que é isso que eu queria falar sobre esse assunto. Em situações acadêmicas, Camila, eu penso que nós também não... Por isso que eu cheguei num nível que eu não silencio mais. Eu já engoli muito e agora eu vou falar. Porque eu já vi colegas arqueólogas que eram coordenadoras de campo e os trabalhos delas foram citados, ou dessa pessoa, de uma pessoa específica, como se fosse o homem que era ali auxiliar e que estava unicamente naquele campo como responsável pelo campo. Ou como os homens da equipe que eram os responsáveis pelo trabalho, um trabalho que ela vem desenvolvendo há quase 15 anos. E vi, essa semana eu até olhei de novo uma foto no Facebook, que aquela foto me incomodou tanto, porque ela é a coordenadora e ela não aparece na descrição da foto como a coordenadora. Eu tenho certeza que aquela pessoa não fez isso por mal, o arqueólogo homem, no caso, que fez isso. Mas ele colocou, gostei de participar desse campo, não sei o que, junto com... E o nome dela, que é coordenadora, entra junto com todas as pessoas, como se... E aí, quem não conhece a história do trabalho, pensa que ele estava coordenando o campo e que ela era a equipe como todos os outros. E isso é absurdo, num trabalho que essa pessoa desenvolve há quase 15 anos, é muito incômodo. Eu ainda achei bonito, eu olhei e o Paulo Zanettini entrou, porque eu fui olhar de novo a foto e fez os comentários, e o Paulo Zanettini elogiou essa arqueóloga que eu estou dizendo. Parabéns pelo teu trabalho, eu te acompanho há mais de 10 anos que você faz essa pesquisa. E depois eu entrei embaixo e também a parabenizei. Mas eu pensei também, muitas vezes a gente se cala, né? Porque ela também entrou no comentário e falou, muito obrigada, professor. E também assim, muito obrigada, porque você participou no meu campo, onde eu fui coordenadora, e que bom que você, como uma pessoa mais conhecida, aceitou vir me ajudar, né? Esse deveria ser o comentário. Mas a gente se cala, a gente deixa também, porque, não vou me aborrecer, porque, não vou bater de frente, porque, não... Uma série de questões. Eu acho que tem... Então, a gente academicamente também não pode se calar. Porque aqui dentro desse... É uma violência também. Eu acho que tem isso. É uma violência sim, mas eu queria só botar, já que é provocação, tá? Com relação à classe também. E da gente pensar essas políticas de amizade, pensando muito mais em unir as lutas do que os nossos marcadores. Aí, ainda ontem eu estava conversando com uma aluna, eu dei exemplo de uma figura que é uma mulher e um homem na museologia brasileira.
E eu falei assim para ela, falei, então, qual que seria mais aliado, esse homem ou essa mulher? Nesse caso era o homem. É um homem heterossexual, inclusive. Por toda a bandeira que ele carrega, pela valorização que ele tem até desse debate feminista, e a mulher não. Só para a gente não. Porque também, assim, dependendo dessa mulher que está também nesse cargo, o que eu estou falando é que, assim, eu já coordenei muitos trabalhos, mas eu fico um pouco assim, eu não gosto da questão ser do tratamento professora, assim como eu não gostava do tratamento coordenadora. Porque eu acho que também existe uma coisa, existe a hierarquia, mas a gente não derruba a hierarquia apenas trocando os lugares. Eu acho que às vezes é importante marcar o lugar, mas a gente precisa romper com a hierarquia. Num trabalho de campo, a pessoa que vai lá, uma coisa absurda. Como que se chama as pessoas que ajudam em campo? Braçais. O que é isso? Na arqueologia brasileira, já vi isso à exaustão. Então, assim, eu, mulher, tô lá fazendo campo e aí contrato o homem e chamo ele de braçal. É disso que eu tô falando. É de justiça social, Entendi. é de bandeira, não dá para simplificar. Eu não gosto. Aí é uma coisa muito minha. Não gosto desses títulos. Não gosto de ser professora, não gostava de ser coordenadora, não era isso. Era Camila. A Camila que procura, não é um ambiente horizontal. Eu sempre falo isso porque hoje em dia eu tenho pesquisas, né? Populações indígenas. Então, quando eu chego, eu sou a professora do UFG, isso já tem um peso, né? Mas eu procuro romper com isso, sabe? Sei que isso vai estar lá sempre colocado, mas eu procuro. Então, para a gente só tomar essa indicação, já que os homens são indicados, mas eu acho que a médio e longo termo a gente precisa derrubar a as hierarquias. Porque se eu tô lá como mulher, contrato o rapaz, um rapaz da comunidade, e é meu braçal, peraí, tem alguma coisa errada com esse meu feminismo. É disso que eu tô falando, né? Porque ele é homem, né? Peraí, tem questão de raça, de classe. Muitas vezes, tô lembrando aqui, a maior parte dos campos que eu fiz, essas pessoas que tanto me ajudaram são pessoas negras, homens negros. Então, assim, que trabalharam e que qualquer pessoa que fez campo sabe que depois de 30 minutos é ele que está te ajudando, né? E aí tem a questão Sim. também, você pode falar, a gente só contrata homens, por que isso? Por que não mulheres nesses lugares? A Sim. questão muita coisa a gente tem que debater, mas o fato é que eu acho que também não dá para simplificar. Eu não gosto desses, eu acho que por hora alguns momentos a gente precisa marcar, mas eu acho que a gente precisa pensar em outro modelo, né, menos hierárquico, Já que porque a é gente faz marcação, junto. já que é provocação, Camila, a gente marca para quem é igual ou menor que a gente e que quer nos diminuir. Para essa pessoa, eu sou doutora, viu? Não entendi. Agora, ali não. Quando tem alguém que está em pé ou de igualdade de você, e você é a coordenadora e você é a mulher, ou menos, e a pessoa quer te diminuir como mulher Ah, sim, naquele aí você tem cargo, que eu tô falando marcar, para você, exato. eu sou Sim, sim, doutora. sim. Sim, sim. Nesse lugar, sim, eu já tantas vezes já passei por isso. Não, aqui eu que sou a coordenadora, né? Então, peraí. Sim. Agora, é só para a gente pensar mesmo, né? Porque realmente eu acho que a gente precisa das políticas de amizade e elas se geram em torno da crítica, né? Colonial e dessas questões de desigualdade. Eu acho que é por aí que a gente pode se fortalecer, né? Sem perder as nossas Quando a especificidades de gente luta. vai para a comunidade, eu penso até uma coisa boba, mas assim, que tem a ver com esse debate, com a questão da marcação do lugar. Roupa, uma coisa que me incomodava muito, às vezes você põe um uniforme, uma coisa assim, e você vai na comunidade. Eu gosto muito de ir na comunidade com a roupa da comunidade. Primeiro que eu estou acostumada a usar o vestidinho mesmo, não sei o que mesmo. Aí eu falava, gente, ó, as pessoas não percebem o quanto a gente já causa de distanciamento quando a gente chega lá. Você chega num carro super chique, então assim, você já virou diferente. Você fala um sotaque que não é o deles. E aí, se você está no Nordeste, você fala um sotaque do Sudeste, isso tem todo um peso de classe social dentro do Brasil, onde o Sudeste é o centro econômico atual, porque deixemos bem claro que por mais de quase 400 anos, o Nordeste era a grande força econômica do Brasil, mas isso nem é contado, nem é dito em lugar nenhum, porque o Sudeste que se ocupou desse lugar nos últimos 100 anos apagou muito direitinho essa história do Nordeste. E aí você chega ali com o sotaque do Sudeste e ainda vai com mais um marcador
que é a diferença no estilo da roupa. Eu ficava pensando, gente, é muita diferença, é muita diferença. Eu gosto de me aproximar das pessoas com a roupa, como a roupa delas, assim. E isso, não sei, mas é uma coisa muito minha também, porque tem gente que não se sente confortável nesse lugar, né? Mas eu me sentia Eu assim acho que é também, assim, não sentia que a seria nem roupa a era roupa mais um delas. marcador. É, não seria a roupa dela, seria a sua roupa, né, no caso que você está falando. E do jeito que você iria para qualquer outro, ou qualquer outro espaço, né, digamos Sim, assim. sim, é verdade, exato. Tipo, não Porque criar também esse acho que marcador a também não mais. cabe a gente, que é uma coisa que às vezes me incomoda em alguns trabalhos de etnologia indígena, né, que eu vejo. A questão também do antropólogo que vai vir indígena, sabe? Sabe? Não, eu sou a Camila, né? E aí, claro, outras coisas vão surgindo, laços ao longo disso. Mas o que eu acho, assim, e aí só para falar dessa questão, né, do Sudeste, para provocar também, né? O que que acontece? Precisamos lembrar que o que assim, o que está em jogo não é qual é o lugar. Ainda gera muita riqueza o Nordeste. Mas é assim, o que que é gerar riqueza e que modelo é esse? E o que que é riqueza, né? Eu acho que é isso que tem que estar em xeque, né? Porque tudo isso está ligado ao capitalismo, né? Ao imperialismo, ao capitalismo, ao que hoje a gente fala de neoliberalismo. Então, tudo isso está ligado. Então, assim, não há orgulho nenhum em o Nordeste ter sido tá à frente de um sistema que era escravocrata, assim como não há orgulho nenhum do Sudeste, tá? Não, não existe. Eu acho que não, assim, não é por aí. O grande problema é produzida essa riqueza e ela é distribuída de maneira extremamente desigual. É isso Desigual. que a gente está vendo, né? Então, a pandemia agora, ela está matando mais quem? Os mais pobres, né? Tem estudos, se você está você tem de 3 a 4 vezes mais chances de viver se você tem um plano de saúde, né? No Brasil, se você né, está com Covid, então isso que vai definir se você vai viver ou vai morrer por vezes. Então, são questões de classe, né? Que perpassam tudo isso, e claro, essas classes que não têm o plano, majoritariamente são pessoas negras, né, enfim. Mas eu acho interessante a gente pensar nisso, né? São essa coisa da arqueologia como violência, né? A violência da arqueologia é algo que a gente precisa falar mais. Acho que é nesse sentido que você está falando, né? O seu incômodo é porque é mais um elemento Que de violência, de distancia. você marcar um espaço ali, né? Um lugar diferente né? Sendo que se você fosse de você, seria diferente. A ideia não é ser igual, né? A ideia é tentar travar um diálogo mais equilibrado, digamos, mais horizontal. É isso que a Sim, gente busca. Agora, claro que isso gere, claro. Infelizmente, a arqueologia está dentro, né? A arqueologia de contrato, ela, ela está dentro desse esquema todo, né? Dos empreendimentos, e aí tem regras de segurança que são estabelecidos, e aí as equipes seguem, e aí, né? Então tem toda uma coisa que tá tudo entrelaçado, né? E como que a gente pode. Eu sempre falava isso ainda quando eu trabalhava com arqueologia de contrato, que numa empresa de arqueologia, não desprezando a questão de fazer uma caneta, mas a gente não faz caneta. A gente está trabalhando com uma coisa que é de todas as pessoas, a gente está entrando no sim. espaço das pessoas, então tem uma série de compromissos, uma série de coisas bem problemáticas. A minha última pergunta para você, e agora eu não tenho mais nenhuma anotação, se eu deixei alguma coisa aí para trás e alguém quiser relembrar, escreve aí para mim, que eu não tenha perguntado ou não tenha comentado, mas é sobre, você comentou um pouquinho disso quando você falou da Rosiane Lima Verde lá atrás. Eu penso que eu pesquei isso de um texto seu sobre arqueologia feminista, que essa arqueologia feminista ela também tem um outro olhar que tem a ver com essa discussão que a gente está aqui agora no final, que tem uma particularidade na pesquisa, há uma diferença na forma de abordagem das questões. Você sente isso? Porque eu sinto também que desde o começo da tua fala, você fala que é a busca pela igualdade social. Então, é mais do que falar sobre gênero, sobre igualdade social, mas também tem a questão racial, social. E essa pesquisa feita por esses
Aí eu não vou nem colocar pela mulher, pelo homossexual, pelo trans, por todas as diversidades de gênero que não estão ali dentro do comum, do homem hétero, branco, rico. Ela tem um outro olhar social, porque você fala um pouco disso da Rosiane Lima Verde, mas eu gostaria que você falasse isso assim no geral. Se essa mulher com essa preocupação feminista, ela também produz ela tem uma produção acadêmica diferente dessa mais colonialista. Eu acho que sim, né? Eu acho que uma maneira que eu acho que a gente pode nomear é que existe a norma. Tudo que foge a essa norma, né, pode perturbar essa norma. Então, que norma era essa, né? Você falou de alguns apagamentos, né? Então, homem, branco, né, classe média, hétero. Então, as pessoas que de alguma forma não, né, elas têm a potencialidade de perturbar essa norma. A questão é que elas chegam, né, no Brasil num número maior mais recentemente nessa produção. Ah, existiam mulheres. Sim, mas quais mulheres? Eu acho que elas trazem sim esse olhar. E acho que quanto mais, digamos assim, essas pessoas têm esse compromisso, e por isso que eu tentei assim enfatizar bastante a questão das mulheres negras, das pessoas LGBT, usando aí o LGBT, mas com todas as letras, e as pessoas queer, enfim, a potencialidade das pessoas indígenas, das diversos povos originários, é muito grande. Eu acho que é um outro olhar, sim. Agora, a gente não pode simplificar, né? Eu estou fazendo o exemplo aqui da mulher, mas a gente poderia usar outro, né? É que sempre uma mulher, ela nem sempre vai ter um compromisso ativista, né? Até outra live que eu fiz, eu peguei um trecho de um texto da Alison Willy que ela fala: você tem uma pesquisa feminista se você tem compromissos ativistas. O que eu estou defendendo aqui é que esse compromisso é com as questões de desigualdade, né? Uma luta pela justiça social que passa por uma crítica à colonialidade, mais do que o colonialismo, porque como processo histórico ele se foi, mas a colonialidade ficou, e essa colonialidade ela acaba, ela opera de maneira bastante, essas coisas estão relacionadas. Então, eu acho que sim, a potencialidade é enorme, é por isso que estamos assim podendo ver novas perspectivas na arqueologia, não só, mas também em outros campos. Como eu trabalho no curso de museologia, eu vejo isso na museologia, né? E, por exemplo, a museologia, ao contrário da arqueologia, ela sempre teve muitas mulheres, muitas, e que são referências e tal. E, ao mesmo tempo, outras questões não eram tratadas, porque eram mulheres, né? Então, assim, qual o olhar que elas tinham? Fizeram obras importantíssimas, mas a partir desse olhar de mulher branca, classe média. Então, é importante que, então, quanto mais a gente tem, eu acho que são dois desafios, a gente ter cada vez mais essas diferentes, né, perspectivas, diferentes pessoas, e criar políticas de aliança entre nós. Porque se a gente ficar só quebrando também, ali a luta da mulher trans, aqui a luta. Tá, não Entendi. podemos esquecer essas lutas, não podemos, elas são fundamentais. Mas tem hora, ainda mais agora que a gente, né, tem sofrido muito, né, a pressão de todo esse contexto que está sendo vivenciado, não só no Brasil, mas outros países, né, de uma direita conservadora, né, e que traz toda essa violência, né, a esses corpos, né, abjetos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se juntar, muitas vezes. E daí, a gente pensar, tá, o que é importante? O que está no nosso horizonte? O que a gente pode construir? Qual que é, né, uma luta que vale a pena todo mundo aqui lutar? Vamos fazer isso também, né? Vamos juntar também, eu acho que é por aí. Você falou, eu fiquei pensando aqui, aliás, é uma coisa que eu tenho pensado, você leu a minha tese, né? Porque é a minha co-orientadora. E Sim. às vezes eu penso que, de repente, se fosse um homem branco escrevendo, não teria construído academicamente o que eu construí. E principalmente de trazer a questão do mestre negro, de falar do destaque social. E eu senti, agora que, né, já que você não estava na minha banca, que isso
não foi, é ainda uma questão bastante incômoda para as pessoas que participaram da minha banca, porque eram homens brancos, ricos do Sudeste e que não entendem aquela produção acadêmica. E o meu trabalho, quando ele é citado, né, tem que aqui destacar o meu orientador, quando ele fala do meu trabalho, mas é muito citado assim em relação às pedras. E as minerações, a mineração como se ela tivesse acontecido, é destituído de pessoa, assim, não se fala de quem fez. E a minha maior preocupação é falar de quem fez. E eu sei que eu talvez não seja citada nunca na arqueologia subaquática, porque não é considerado, tipo assim, falou de homem negro na beira do mar, tchau, não quero. Então eu vou falar do teu sítio, mas não disse, isso aqui não é interessante. E eu saí disso, mas assim, outras pessoas, mulheres que leram daquela região, vieram elogiar o meu trabalho. Eu pensei também porque são mulheres de outro lugar. A Karina Miranda, que é uma arqueóloga que também pesquisa Marechal Deodoro. Aí foi, eu tive o medo, né? Vim com aquela coisa assim da banca. Falei, gente, a Karina Miranda vai odiar o meu trabalho, porque ela pesquisa Marechal Deodoro há anos. E o que eu escrevi não tem nada a ver com o que ela escreve. E nossa, foi outra coisa. E ela falou assim, nossa, eu gostei muito porque eu estou acostumada e justamente o meu olhar é como se tivesse viciado sobre aquilo. E quando você que vem de fora me apresenta isso, é como que uma outra olhar sobre esse objeto de pesquisa que praticamente sempre foi o meu objeto de pesquisa. E gostei muito desse comentário da Karina Miranda. E a Ruth, que é do IFAM, lá de Alagoas, também leu a pesquisa, também elogiou. Então, assim, foi bem recebido pelas mulheres, né? A Luciana também, Novaes, que participou da banca, teve outras questões. Eu sinto, assim, que faltou maturidade minha acadêmica. Eu gostaria de ter discutido, por exemplo, a arqueologia da diáspora no meu trabalho, na minha tese. Cabia isso, mas depois eu não tinha nem tempo e nem maturidade acadêmica para fazer isso com aquele espaço de tempo, mas o que avançaria e acrescentaria muito para um debate dentro da arqueologia. Mas eu sinto isso, assim, as pessoas que leem, dependendo da história delas, elas também têm uma interação diferente com a minha escrita. E a minha produção tem muita relação com quem eu sou, o ambiente de onde eu vim. Também ser mulher negra, também ser alguém que se especializou, também ser alguém que dentro de um outro espaço vê que isso da especialização traz uma diferença para você. Então, eu penso que se não fosse essa história, eu não teria construído aquela escrita daquela forma. Sim. Mas assim, eu Eu penso que acho, também ler o que você faz e conversar com você também me faz refletir sobre essas coisas. é, acho que a escrita e também pensar, né? Uma tese, ela é um momento, né? Eu penso isso das minhas teses, né? Eu acho que você pode também retomar com outros olhares. Acho que tem sacadas muito bacanas que merecem até ser, né, divulgadas em formatos de artigos e tal. Mas eu acho que sempre vai ter resistência dessas questões. Existe a resistência, existe uma desqualificação. Por isso que eu falei aqui, relatei da importância, e para mim é fazer melhor, é fazer uma arqueologia, e aí nem preciso adjetivar, é arqueologia mesmo, com toda a sua potencialidade e força. Não é assim, eu vou colocar para incluir. Isso é importante, mas é porque realmente isso vai trazer uma outra contribuição. Porque existe uma certa miopia das pessoas que, né, que detêm. Então, assim, toda vez que tiver uma produção que questiona, né, quem está ali com aqueles privilégios e reproduzindo a norma, isso vai ser criticado, né? E aí vai ser colocado como menor, menos científico. Observe, tem sempre isso. Né? Então, isso vai gerando uma insegurança na nossa escrita, enquanto mulheres, isso vai gerando várias questões aí que a gente tem que lidar, né? Muitas vezes eu me questiono, e eu ainda essa semana falava também nesse grupo com as alunas, falei assim, olha, algumas falam, eu me sinto insegura. Eu falei assim, eu me sinto segura até hoje, porque eu chego na universidade, olho para um lado, olho para o outro, vejo pouquíssimas pessoas com a minha história. Sendo professora numa federal, pouquíssimas. Então, assim, eu também fico insegura, porque, assim, é um lugar que não era para eu ocupar.
entendeu? É isso. Então, as pessoas descaracterizam como menos científico, e aí a gente sente, não devia ocupar, e a nossa vida sempre vai ser uma luta contra isso. E eu acho que é importante essa luta ser também entrelaçada com dar as mãos com outras pessoas, né, que também sentem isso, mas que a gente possa dizer, eu falo, né, para as minhas alunas, a universidade precisa disso, né? Até a Camila que estava aqui, ela falava essa semana, não, a universidade precisa desses corpos, a gente precisa estar lá, a gente precisa fazer isso, né? É doloroso, mas a gente precisa. Então, assim, eu acho que é um pouco isso. Então, não foi só a sua tese, isso vai ser a sua vida profissional inteira, assim como é a minha, né? Vai ser assim. E muitas vezes a gente vai parar, vai colocar a cabeça no travesseiro e vai falar assim, mas será, sabe? Ai, acho que eu vou desistir, sabe? Às vezes tem isso. Ainda mais momentos tão difíceis como esse que a gente está vivendo. Mas no outro dia acorda e fala, não, precisa, vou lá de novo. E fazendo essas alianças com as pessoas que têm, a gente precisa se juntar a partir das nossas lutas, porque também a partir daí a gente consegue trazer, sim, o homem branco hétero para essa luta. Eu conheço vários que já estão sendo Já parceiros, aderiram. né? Falam de um outro lugar, mas querem aprender, querem escutar. Existem também, assim como eu, como pessoa, né, branca, quero aprender com as mulheres negras, quero, e daí eu preciso só saber qual é o meu lugar naquilo, é da escuta, né? É da escuta, é do aprender, né? E aí, assim, um dia eu que quero perguntar para você, né? Assim, vamos um dia fazer uma inversão, que você possa ser entrevistada. Porque daí sim você vai poder falar, entendeu? Aí eu vou te escutar, vou escutar a Cris, que é mulher negra, que é mãe, então tem outras, né? Que aí é o lugar da escuta. Então, só que a gente está junta, porque tem uma luta. A mesma coisa são homens também, podem, né, e devem estar incluídos, assim como eu vejo, né, na questão da luta antirracista, mas que a gente possa saber, esse é o lugar que eu escuto. Que nem essa semana, nessa reunião, eram só 2 homens, eram 8 mulheres que a gente fez. E aí um aluno falou, olha, eu estou aqui mais para escutar vocês mesmos, porque o texto é de uma mulher que fala sobre escrita de mulheres, então eu vim aqui escutar. Achei fantástico. E o outro falou, eu também, até mostrei para minha mulher o texto, sabe? É isso que a gente quer, então escuta um pouco, que a gente vai lá. E é isso, né? Porque daí a gente tem as alianças, a gente precisa das alianças. O mundo está muito, muito difícil, muito maluco, a gente precisa conseguir estabelecer isso. E a gente acaba tendo o papel de educar, né? Quando você fala aqui na equipe, eu falo bastante, discuto, e principalmente ultimamente, essa questão da mulher e tal. E tem um arqueólogo brasileiro, que é o João Zanuncio, uma graça, do Mato Grosso do Sul, e ele hoje em dia me fala, quando você falava de princípio, eu pensava, isso é coisa da cabeça da Cris. Mas depois eu passei a prestar atenção nas situações. E sim, em muitas questões você tem razão. E eu falei, então, mas que bom, é um trabalho de todo dia falar, todo dia se colocar, todo dia se posicionar. Não é fácil, é diário, mas a gente consegue. E isso de estarmos aqui, Camila, muito, muito, muito obrigada. Estou felicíssima com essa live no meu canal. Quando você falou assim, eu vou, lembro que eu te falei, eu estava com vergonha de pedir, pensei, sou louca para entrevistar Imagina. a Camila, mas será que ela quer? Quando você falou assim, a Camila aceitou, que delícia! E isso de estarmos juntas, mulheres.
que quando assisti as duas, Camila caiu, a da Camila. Diálogo super produtivo, a Verione disse. E Jefferson falou do trabalho da Camila, que é muito lindo. A Miriam Caseta comentou do trabalho da Ruth e da Karina. Ai, Camila, não acredito que você caiu no finalzinho. Espero que ela volte, pelo menos para nós nos despedirmos. Ah, a Miriam falou, Karina e Ruth são bravas arqueólogas em Alagoas, são mesmo. E me apoiaram muito, principalmente a Ruth, que me pegou mais no começo do trabalho, mas no pós-apresentação a Karina foi bem importante, assim, para mim. Ai, voltou a Camila. Desculpa, Camila, foi eu que caiu a sua caí agora. conexão, Vim só mas para nós dizer o voltamos tchau. para só para dizer o tchau. Mas, enfim, o resumo é que eu estava falando da importância, como essas pré-lives, aquelas conversas que nós temos no WhatsApp são importantes também, porque discutimos previamente, e uma apoia a outra academicamente, né? Isso é importante. Nos últimos meses Sim, eu sim. cresci muito, aprendi muito com as minhas colegas na mesma luta. Sim, com certeza. Mas é isso. Ah, eu quero mandar um beijo para Miriam, em especial, porque, nossa, que saudade que eu tô dela. Ela tá aqui e é uma pessoa muito inspiradora também, dessas mulheres inspiradoras que a gente encontra aí pela vida. E vi tantas outras, Giovana, Camila, Manuelina, estava aqui também. Mandar um beijo. A Camila está aqui, que a gente já falou dela. A Luciana estava aqui Sim, também. Então, mandar um beijo para todo mundo. E agradecer muito você, viu? E parabenizar por esse trabalho, assim, que você tem feito. De escuta, né? Porque um canal para escutar e também para, de certa maneira, fazer ecoar esses pensamentos para fora da academia, né? Acho que isso desse seu trabalho é fundamental para a gente poder conversar com o mundo, né? E para além desse nosso, que às vezes eu falo, a gente vive numa bolha, né? Da arqueologia, enfim, do campo do patrimônio. Então é isso. Muito obrigada pelo convite. Estou sempre por aqui. Camila, vou me despedir. Vou te dizer que essa semana vai para o meu canal uma série de vídeos que tem muito a ver com você. Eu acho que você não tem ideia do quanto você me inspira. Eu sempre falo de você. E porque eu voltei em algumas comunidades dos trabalhos que nós fizemos pela Zanetini, mas voltei individualmente para entrevistar algumas pessoas. Entrevistei o Tizil, a professora Raimundinha, o Nego Bispo, a Nega, que é a Ivanilza Souza, lá da comunidade Lagoa Damasceno. Tudo isso vai começar aí essa semana para o canal. E esse trabalho tem muito, muito de você. E foi, assim, um mergulho para dentro de mim. E obrigada por oportunizar que eu vivesse tudo isso e que revivesse de novo, que as comunidades quilombolas entrassem na minha vida de um jeito para me transformar inclusive fisicamente, na minha pele, no meu cabelo. Então, muito, 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 muito obrigada. Tá certo. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Vou acompanhar lá, já tô curiosa. Tá Tchau. bom, tchau.